Indicadores de estrutura de capital. Muita atenção que esses indicadores têm como objetivo avaliar a situação financeira da empresa. Ou seja, junto com os indicadores de liquidez e análise de capital de giro, eles servem para que o analista tenha uma visão concreta da situação financeira da empresa, que significa a capacidade ou analisar a capacidade da empresa pagar as suas obrigações, as suas dívidas. O primeiro indicador é a participação de capital de terceiros. Lembrando que o ativo circulante envolve os investimentos de curto prazo. Então, o dinheiro investido no ativo circulante pela empresa tem o objetivo de ter o retorno de curto prazo, basicamente venda de produtos e serviços. No longo prazo, os investimentos do longo prazo de estrutura física, imóveis, máquinas, softwares, têm como objetivo o retorno no longo prazo. O ativo representa os investimentos que a empresa faz e o passivo representa as decisões de financiamento para os investimentos. Nós podemos entender também o ativo como investimento para gerar riqueza ou receita para a empresa. Do lado dos financiamentos, do passivo, nós temos recursos de terceiros, que a gente também chama de passivo exigível, e o patrimônio líquido, que representa os recursos próprios, ou, entre aspas, passivo não exigível, que é o dinheiro dos sócios. Na verdade, ele é exigível, só que se a empresa não remunerar os sócios, gerando resultado, lucro, os sócios não vão colocar a empresa na justiça. Pode acontecer deles saírem da empresa, mas não vão colocar a empresa na justiça. O primeiro indicador, que é a participação de capital de terceiros, analisa como está a estrutura de capital da empresa, ou quanto de capital de terceiro tem na empresa em fonte de recursos ou de decisão de financiamento em relação ao capital próprio. É claro que, para a análise financeira, que é a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações, quanto menos capital de terceiros houver no passivo, melhor será a situação financeira da empresa. Ou, quanto menos capital de terceiros, que é passivo circulante e passivo não circulante, na estrutura de capital, menor será o risco da empresa não pagar as suas dívidas. Não é? Bom, o próximo indicador, ele trata de que ele avalia a situação da estrutura de capital ainda, claro, mas como é que é composta a dívida da empresa? Ora, claro está que as dívidas de curto prazo devem ser menor possíveis em relação às dívidas de longo prazo. Por quê? Porque quanto menor as dívidas de curto prazo, maior a exigência do fluxo de caixa da empresa para pagar as suas dívidas. Ou, de outra forma, quanto maior a
participação de passivos não circulantes, de dívidas de longo prazo, nas dívidas, melhor. Por fim, eu posso dizer o seguinte: quanto menor a participação de dívidas do curto prazo na dívida total da empresa, melhor será a situação financeira dela. Imobilização do patrimônio líquido. Ora, nós vimos anteriormente que os investimentos, não é, em investimentos, que é investimentos em outras empresas, imobilizado, estrutura e intangível, né, marcas, patentes, pontos comerciais, etc., que são investimentos de longo prazo que a empresa faz, esses investimentos, essas decisões de investimentos, eles têm uma exigência de rentabilidade, geração de recursos no longo prazo. Por exemplo, quando uma empresa compra um prédio para sua estrutura, para uma fábrica, aquela fábrica ela quer gerar receita no longo prazo, 10, 20 anos. Portanto, é lógico que esses investimentos de longo prazo sejam financiados com recursos próprios, que são representados no patrimônio líquido. Quando os recursos próprios financiam os investimentos de longo prazo, melhor a situação financeira da empresa, né? Então, esse indicador de imobilização do patrimônio líquido representa isso, né? Quanto esses investimentos de longo prazo são financiados com recursos próprios para que a exigência de pagamento seja a menor possível e a empresa tenha fôlego para gerar receita com esses investimentos de longo prazo. O próximo indicador, que é a imobilização de recursos não correntes, ele vai numa análise na mesma linha do indicador anterior. Por quê? Porque aqui nós temos investimentos de longo prazo, né, que são comparados com recursos de terceiros de longo prazo com recursos próprios não exigíveis. O que não pode acontecer, ou o que gera uma situação financeira perigosa, é quando os investimentos imobilizado e intangível são maiores do que o passivo não circulante, que é a longo prazo, dívidas de longo prazo, e o patrimônio líquido. Significará, então, que haverá uma parcela de recursos de dívida de curto prazo financiando investimentos de longo prazo. É como se um empreendedor usasse o cartão de crédito para comprar uma bicicleta para fazer entregas, né? Ou o cartão de crédito para comprar um carrinho de pipoca, por exemplo, né? Um carrinho de pipoca, que é um investimento de longo prazo, tem uma ideia, quer dizer, tem uma expectativa de geração de receita no longo prazo. Ele não pode ser financiado com recursos de curto prazo ou dívidas de curto prazo. São esses os indicadores de estrutura de capital, lembrando que sempre nós vamos ver esses indicadores com a perspectiva da análise financeira ou do risco financeiro ou sobre a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas.